Boa noite, amigas, amigos, irmãos em Jesus. Que esta noite seja plena de harmonia, de paz e de aprendizado espiritual para todos nós. Que a luz do Cristo esteja presente, iluminando os nossos caminhos, nos auxiliando a trilharmos essa estrada que nos leva a rumos maiores, ao nosso autoaperfeiçoamento, ao nosso autoconhecimento. E hoje nós estamos sendo premiados com a presença da nossa irmã Mari Melo, ela que aqui no salão, primeira vez, né, Mari? Primeira vez que ela está conosco, aqui ao vivo, a cores, presencialmente, fisicamente, mas ela já tem participado conosco nas atividades doutrinárias através do nosso encontro do Evangelho, nosso estudo do Evangelho, que acontecia também às quartas-feiras, só que era por intermédio da internet. Hoje nós temos a felicidade de tê-la conosco, de vocês poderem, quem não conhecia, poder conhecê-la hoje. E nós estamos tendo também, nessas semanas que se iniciaram e algumas outras que se seguirão, a participação, que nos dá muita honra, das irmãs que trabalham na evangelização infanto-juvenil. E a Mari é uma dessas irmãs que está batalhando lá, está ajudando a esse movimento tão especial, que é o movimento que dá às crianças e aos jovens a oportunidade do aprendizado espiritual, não é? Da evolução do espírito. E aqueles pais e responsáveis por crianças que queiram trazê-los aqui às quartas-feiras, às 20 horas, eles serão muito bem-vindos, muito bem tratados e muito bem orientados. Tá? Quem quiser dar essa oportunidade, as crianças que estão sob a sua responsabilidade, é um grande prazer para todos nós tê-los conosco. Aprontamos-nos agora para a nossa atividade dessa noite, rogando a Jesus o amparo celestial sobre todos que estão conosco nesta noite, que vieram nos visitar aqui no Lar Espírita União, ou que estejam em seus lares, nos assistindo através da internet, que todos sejam muito abençoados, que a presença do Mestre, o Cristo Jesus, seja a fortaleza espiritual para que juntos possamos atravessar esses momentos que não têm sido fáceis, mas que com o Cristo nós conseguiremos superá-los. E assim nós damos início à nossa atividade doutrinária da noite de hoje. Entregando a palavra a você, Mari. Que Deus te abençoe, te ilumine na tua fala. Uma boa noite a todos. Só me organizar aqui. Então, uma boa noite a todos. Como o seu Sérgio já se apresentou, eu sou a Mari,
ajudo na parte ali do estudo do Evangelho. E hoje eu vim trazer um pouquinho sobre o Evangelho também. E eu vou falar sobre o apóstolo Pedro, apóstolo Simão Pedro. E na trajetória da história que eu vou contar, a gente vai entender como o apóstolo Simão passou a ser o apóstolo Pedro, como que ocorreu essa transformação. Então, em um certo período de tempo, passa para mim aí. Deixa eu ver. Em um certo período de tempo, uma espiritualidade iluminada precisou se fazer presente entre os homens. Colocou as vestimentas terrestres e precisou estar entre nós, para reconstruir ali, talvez, o amor entre os homens, aquela carisma, aquela empatia que, às vezes, mesmo falando de um período tão atrás, a gente se vê presente nos dias de hoje. E Jesus se fez entre nós, se fez entre os homens. E como mais um exemplo, ele deixou para a gente que a gente não é nada sozinho e não faz nada sozinho. Ele, um espírito assim tão iluminado, que poderia talvez seguir essa jornada, precisou ali selecionar seus ajudantes. E foi mais um exemplo ali de amor. E nesse período de seleção, como a gente faz às vezes ali numa empresa, ali uma seleção de pessoas, ele começou a buscar os apóstolos. Então, se inicia com a história de Simão Pedro. E quem era ele? Um homem comum, responsável, tinha fé, tinha uma fé em Deus, ele era casado, era pescador, que naquele período ali era uma profissão bem comum. Seu irmão, que era André, também era pescador. Então, assim, ele tinha todas aquelas qualidades ali de responsabilidade, de homem de família, casado. Porém, sempre depois do mais e do porém ali, a gente fala a parte negativa, né? Que todo mundo tem os dois lados da moeda. Ele era um homem de um temperamento muito impulsivo. Ele era explosivo, desconfiado, aquele tipo que não leva o desaforo para casa, resolve ali mesmo, porque às vezes o orgulho fala um pouco mais alto. E ele, de um lado, tinha todas essas qualidades que eu citei, e de um outro, ele tinha esse temperamento. E eu adoro falar do apóstolo Pedro, porque assim, eu tenho uma identificação nota 10 com ele. Claro, pelas qualidades, vocês não levem para o lado dos defeitos. E aconteceu o encontro que ia virar aquela chave de Simão passar a ser Pedro. Estavam lá no mar tentando pescar, e todo mundo conhece aquela passagem que fala, joga a rede para o outro lado, mas às vezes o que aconteceu ali naqueles bastidores, né? E estava todo mundo no barco e tentando pescar e nada de vir peixe, e eles dependiam daquela situação. E Jesus aparece na praia. E aí ele fala aquela coisa tão bonita, né? Ó, joga a rede no outro lado. E quem estava no barco? Simão Pedro. E ele já pensa, mas espera aí. Todo mundo fica feliz, né, com uma ideia nova, e ele já, mas espera aí. Quem que é esse? O pescador que sou eu, e de repente chega alguém e manda jogar a rede para o outro lado, tá pensando o quê? Nem entende.
E o André, que também foi um discípulo, irmão dele, já era aquela coisa mais harmoniosa, né? Pedro, calma, vamos entender, vamos ver, quem sabe dá certo. E consegue ali dosar a situação. Joga a rede para o outro lado, a rede vem cheia de peixes, que é essa parte, né, que a gente conhece. E Pedro, não muito satisfeito, porque ele não ia dar o braço a torcer. Ele fica na dele ali, e eles vão até a praia, e acontece aquela conexão entre Jesus e o Pedro. E Jesus começa conversando com ele, explicando mais ou menos o que ele veio fazer entre nós. Olha, Pedro, na verdade, ele ainda é Simão, e Jesus chama ele de Cefas, que naquela época se remetia a esse nome, a Petros, que significava pedra, rocha, porque Jesus ele tinha a intenção de pegar aquele homem bomba, explosivo, de temperamento forte e tornar ele firme. Porque é isso que às vezes ele quer da gente, que a gente consiga se centrar, ter um foco. E ele queria fazer essa transformação. Então nisso ia se modificar o Simão explosivo para o Pedro como uma rocha. E ele fala, olha, eu quero fazer de vocês, um pescador de homens. Eu preciso regenerar esse amor na terra. E eu preciso de vocês. Então, dali, Pedro ainda assim, meio, não sei se eu acredito muito nisso daí, mas ele segue. E daí, Jesus vai à casa de Pedro. Era uma casa boa, uma casa grande, e fala com ele. Posso reunir aqui as pessoas para falar do amor de Deus, para falar que a gente não tem diferenças, que somos todos iguais? E no livro Jesus no Lar, é citado essa passagem como acontecendo o primeiro evangelho no lar, que até hoje tem. Então, a semente do evangelho no lar foi lançada na casa de Pedro. Foi ali que aconteceu, que Jesus reunia as pessoas para poder falar sobre o amor. Até aí tudo bem. Até que então, Jesus fala assim, hoje quem vai vir na sua casa são os publicanos. E aí eles eram mal vistos, eram os cobradores de imposto, quem que gosta, né? Até nesse momento, Jesus fala que ia ser os publicanos que iam vir e pronto, acabou. Pedro mas os publicanos na minha casa? Como assim? Eles são ruins, eles cobram impostos. O que eles vão estar fazendo na minha casa? E passar disso, o que levou ele a pensar disso? Por que aquelas outras pessoas podiam estar ali e os publicanos não? Eles estavam sedentos daquela palavra também. Por mais que eles tivessem erros, os apóstolos, Pedro, André, que estavam ali, não eram diferentes daqueles publicanos. E nesse momento, eles estavam achando que estava assim, que os publicanos estavam aqui e eles estavam aqui. E no final das contas, até os dias de hoje, é aquele ditado popular que somos farinha dos mesmos sacos. Nós estamos todos na mesma parte evolutiva, senão a gente não estaria aqui. Alguns estão melhores, outros mais ou menos, mas o nível é o mesmo. Então, naquele momento, Pedro achava que ele, na verdade, era no nível evolutivo de Jesus, e não dos publicanos ali. Então, Jesus explica para ele mais uma vez que ele estava ali, não era para briga, não era para fazer uma diferença, era para poder harmonizar e mostrar que era todos iguais. E que aquelas pessoas que buscavam, era da mesma forma quando a gente vai ao médico.
Ninguém pensa, eu vou lá num consultório médico bater um papo, porque eu não tenho nada para fazer. Quando a gente vai, é porque a gente necessita do acolhimento e do tratamento. E passado isso, toda essa caminhada tinha essa transformação de uma forma indireta que estava acontecendo, do Simão para o Pedro. E aí veio a parte ali que Jesus acalma a tempestade. É uma outra passagem que todos conhecem. E quando aconteceu aquela tempestade, aquele mar revolto, estava ali André, estava ali José, estava ali o Pedro, e aquela coisa toda, e ainda assim, diante de tudo que Pedro já tinha visto, num certo momento ali, que Jesus estava na casa dele, ele tinha a sogra, e Jesus curou. Naquele momento, Jesus curou ela através das mãos, e ele viu aquele milagre acontecer. E ainda assim, ele estava mais ou menos, ainda sem entender. E quando aconteceu aquela tempestade toda, Jesus chega e acalma a tempestade. E ele chama o nome de Pedro. Até ele, está todo mundo no barco, aquele mar revolto, e ele vem andando sobre as águas e ele chama Pedro. E Pedro, quando vai até ele, o que acontece? O medo toma conta e ele afunda. E naquele período que ele afunda, que ele deixou a fé se apagar e ele afundou, Jesus está ali e resgata ele. E fala com ele a frase conhecida também: homens de pouca fé. Porque ele estava ali numa trajetória com Jesus, ele estava vendo os milagres acontecer. Ele estava vendo a disposição ali de Jesus reunir, restaurar, e ainda assim ele se deixou afundar. E nessa trajetória toda, quando estava ali naquela parte final, quando o mestre vai à crucificação e tem todo ali aquela perseguição, ainda assim, Pedro fala para ele assim: mestre, eu estarei contigo até o final. E Jesus fala para ele: olha, Pedro, sinto te informar, mas antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E ele pensa: o quê? Mas eu vou te negar? Ah, não. Primeiro apóstolo, o que estava mais perto de Cristo, ele ia negar? Não. Ele já pensou assim: não pode ser eu. No mínimo, ele deve ter pensado que era o pobre do Judas, que levava fama, né? O Judas vai te negar, mas eu não. E quando acontece isso, é quando o orgulho fala alto. Porque ele se achava tão ali como evolução que ele não reconhecia os próprios defeitos. Ele achou que fosse o outro, porque isso tende do ser humano. A gente sempre acha que é o outro. Ele não iria negar a Cristo, mas o outro iria. E ele estava convicto disso. E sem perceber, porque a convicção dele era tanta, ele negou a Cristo 3 vezes. Aí sim, a ficha dele caiu. Que ele pensou: o que eu estou fazendo? Nadei e morri na praia. Tanto ali Jesus comigo, me transformando, me ensinando, eu achei que eu não fosse fazer isso e fiz. E nessa caminhada, a gente fica pensando: onde que Pedro se encontra na nossa vida? Então a gente viu ali
que, primeira coisa, ele tinha um temperamento forte, difícil, explosivo, genioso, mas Jesus escolheu ele e ele se mostrou à disposição. Quando estava tendo o evangelho na casa dele, que Jesus pediu para receber as pessoas lá na casa dele, em um certo momento Jesus não estava e pediu para ele receber, atender aquelas pessoas ali. E um dia, ele atendendo, e aí ele começou a se perguntar, será que é isso mesmo? Estou cansado, será que é isso que eu quero fazer? E ele atendendo ali, começou a bater aquela dúvida. E quando chegou no final da tarde, ele se mostrou de novo quem ele era. Bateram na porta e ele já falou, não atendo mais, acabou. Estou cansado, estou estressado. Ele mostrou de novo aquela face verdadeira dele. Já falou, chega, acabou o atendimento por hoje. E bateram na porta outra vez. E quando ele viu, era Jesus. Então imagina, ele teve um ataque ali de explosão, de estresse, e Jesus viu aquela situação. E não pensem que Jesus falou assim, bom, esse daí é muito estressado para trabalhar para mim. Não, ele simplesmente falou, Pedro, eu quero que você receba os homens na sua casa. Só isso que eu estou te pedindo. Amanhã tem mais. Então, ele não quis saber dos defeitos, ele não quis saber dessa outra parte. Ele quis saber que Pedro estava com disposição. E quando eu pergunto onde ele está na nossa vida no dia de hoje, é pelo fato que, assim, às vezes a gente pensa assim, não dá para me trabalhar na casa espírita. Eu vou lá, eu quero aprender, mas eu não posso trabalhar, porque eu sou muito explosivo, porque eu sou muito estressado, porque eu sou muito materialista. Mas é caminhando que se faz o caminho. É dentro disso que a gente se modifica. Há 13 anos atrás, quando eu iniciei a primeira vez que eu fui numa casa espírita, nossa, eu pensava assim, eu olhava a pessoa que estava palestrando assim, com aquele olhar brilhante, pensando, um dia eu quero ser assim. E hoje eu estou aqui. E continuo com meus defeitos. Então, assim, olha, acaba com a nossa, com aquela paisagem florida, esquece que isso não existe. A gente está aqui falando bonito, falando tranquilo, porque a gente estuda para passar. Quem vem aqui é porque precisa escutar, e para escutar precisa ter alguém para passar. Então, é a questão de eu estar disposta, não estar perfeita. E assim era Pedro, e assim somos nós. Cada um que trabalha, que fala, que está aqui, tem todos os seus defeitos, as tuas qualidades e as tuas disposições de se modificar. Não é fácil, mas é possível. Ou então, às vezes, será que ele está naquele momento que faltou a fé e que ele afundou nas águas. Ele tinha toda a trajetória com Jesus e ainda assim, em um momento de desconfiança, ele se afundou. Quantas vezes acontece isso na vida da gente? Está tudo muito legal e a gente está muito feliz quando tudo está dando certo. A doutrina espírita, o evangelho, vai tirar os problemas? Não, não vai. Mas vai ajudar a gente a andar sobre as águas. Então, é nesse momento que a gente precisa manter a fé. Só que quando vem a tempestade, a gente está assim, procura, fala com um, fala com o outro, se desespera, chora, arranca os cabelos. E, de repente, a gente consegue lembrar que a fé existe,
e que ela está presente e que ela está à nossa disposição. E depois de tanto a gente ali dar murro na ponta de faca, a gente senta, a gente às vezes não consegue orar, então a gente chora, mas a gente se entrega e fala: Senhor, me ajuda. A gente às vezes não tem nem força ali para fazer uma prece, a gente só fala: eu não aguento mais, me ajuda. Então, em quantos momentos a gente se deixa afundar? Mas, como aconteceu com Pedro, é só a gente chamar, que a gente tem uma espiritualidade toda à nossa disposição. E a gente esquece. E aí vem Jesus e vai lá, te dá a mão e te resgata daquilo dali. E parece que a coisa de repente fica simples, que a gente está assim, buscando, e quando você vê o negócio estava aqui na frente. Quem que na vida nunca aconteceu um tipo de coisa dessa? O orgulho que ele teve de não reconhecer que ele não ia ali negar a Cristo. Quando a gente tem um defeito, isso é nosso. Da mesma forma que a gente tem a qualidade, nós temos defeitos. E só o fato da gente, às vezes, sair para trabalhar e pensar assim, no meio ali do trabalho, quantas vezes a gente pensa assim, deixa eu contar até 10 para não socar o colega? Isso já é uma evolução, já é uma modificação. Porque a gente não vem aqui, escuta uma palestra e amanhã está todo mundo anjos. Não, é pequenas coisas, são detalhes, é minúsculos, mas que juntando hoje, junta amanhã, junta outro dia, isso se forma grande e daqui a uns tempos alguém fala assim, como você está mudada. Então, esse orgulho da gente se conhecer, e não se cobrar tanto. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho vício de beber. Então, às vezes ela vem, ela escuta a palestra e amanhã ela está bebendo. E ela acha que ela não é digna de vir, porque ela não consegue se desprender daquilo. Então, quando a gente entende que a gente tem o defeito, mas a gente quer buscar, a gente vem buscar, me ajuda a melhorar esse defeito em mim, isso também se modifica e acontece também essa transformação. Foi selecionado 12 apóstolos. Acredito eu que Jesus podia ter falado, vou para a terra, Deus me dê 12 anjos para a gente fazer um trabalho nota 10 lá embaixo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele selecionou 12 pessoas. Nesse nível evolutivo que nós estamos, que eles estavam. E o que acontece? O Pedro, ele era ali daquela forma agitado e impulsivo, e pegava para fazer, e ele tinha liderança. Então, ele tinha a liderança. E aí já tinha o André, que era mais harmonioso, e tinha o outro, e tinha o outro. Então é assim, da mesma forma que os 12 discípulos, nós formamos um quebra-cabeça universal. Ali, enquanto o Pedro queria explodir, o André queria acalmar. Se todo mundo fosse explodir, ia todo mundo virar uma bagunça. E se todo mundo fosse muito mais calmo e não pegasse para fazer, não ia dar certo. Então, eles precisavam, o que faltasse em um, sobrar no outro, para poder dar certo. E assim somos nós. Nós somos um quebra-cabeça universal. Quebra-cabeça não vem com peça igual. Quando a gente vai lá e coloca, não dá certo. Precisa ter um encaixe. O que está faltando nessa pecinha precisa ter nessa para fazer isso. Então, o que falta num ser humano sobra no outro. Onde que se encontra isso daí? Dentro de casa, na família. Todo mundo tem aquele familiar que a gente fala, tá precisando disso? Fala com a tia fulana de tal que ela já resolve.
Ou se você está querendo conversar, não, mas tem aquela outra, nossa, ela é tão boa, ela tem um abraço, ela conversa. Então, dentro de casa é a nossa primeira escola, e nós temos isso. No trabalho, às vezes a gente trabalha com muito agitado e o outro é muito devagar, e aí a gente que é muito agitado fica um pouco sem paciência, mas lembra que o que é muito calmo está ensinando a você ter paciência, e aí você vai lembrando do estudo, da palestra, e você vai conseguindo ali dosar a situação. E Jesus transformou dessa forma o apóstolo Simão em Pedro. Quando ocorreu a crucificação, foi Simão Pedro que continuou ali fazendo aquele trabalho de Jesus na vida das pessoas. Ele continuou levando a vida, levando a palavra, harmonizando, e ele conseguiu ali modificar aquela parte dele. Aquilo era dele, aquilo era característico dele, mas ele conseguiu dosar. As más tendências é quase que o mais forte no ser humano. Porque para a gente fazer uma coisa boa, a gente coloca ali meio que em prática sem pensando. Agora, para a gente fazer uma coisa ruim, é no estalar do dedo. A gente está estressado, a gente já fala, ai, fulano de tal, não sei o que, tê. E daí a gente tem uma fofoca para contar e a gente já conta. O negócio é assim, é rápido. Então, dosar, domar as más tendências não é fácil. A gente tem que pensar para fazer isso. Não é da mesma forma que a gente põe para fora, a gente tem que parece que ficar assim, ó, hoje eu vou sair de casa e eu vou tentar não me estressar. E a gente sai de casa assim, quem dirige? Hoje eu vou sair de casa e não vou buzinar para o cara que está na frente. Porque é sempre o que está na frente que está errado no trânsito. Então, essa dificuldade nós temos. Nós não vamos conseguir eliminar isso da nossa vida. Nós vamos ali, ó, dia após dia, num estudo, numa palavra, alguma coisa que a gente escuta do amigo, alguma coisa que a gente escuta ali quando tem um momento espírita, a gente sempre consegue tirar um proveito. E a palavra é o que alimenta, é o que a gente está fazendo aqui. A gente veio buscar o alimento. E aí tem o conhecimento, que é o conhecimento que transforma. Simão Pedro, ele teve a palavra com Jesus e ele teve o conhecimento de ver o que Jesus podia fazer na vida ali das pessoas. Então, a palavra alimentou e o conhecimento transformou. Quando a gente está aqui, quem faz a palestra é o primeiro que precisa escutar. Nada acontece por acaso. A gente pensa sobre isso muitas vezes para poder estar aqui falando. Então, a gente que está falando, a gente escuta primeiro. E quem está escutando sempre tem uma coisa que não é por acaso os temas, e não é por acaso quem sai de casa para estar aqui hoje. Sempre tem uma coisa que a gente vai carregar, vai se alimentar. E dessa forma se transformar. Não pensa como Simão Pedro pensou ali, não sou eu que vou negar a Cristo, deve ser o outro. Não pensa que às vezes a gente fala assim, ó, nossa, essa palestra quem precisava estar escutando é meu vizinho. Não, essa palestra quem estava precisando escutar era a gente mesmo. E no fundo a gente vai tirar um proveitinho de alguma coisa ali, bem lá no fundo. Então, que essa palavra possa alimentar vocês e que o conhecimento que vocês vêm aqui buscar possa estar transformando a vida de vocês. Assim como transformou a minha. Então, deixo aqui meu agradecimento, a atenção de todos nessa... Como eu sempre falo aí no estudo do Evangelho, a quarta-feira
ela é um dia muito específico, porque ela não é aquela coisa assim, tá começando a segunda e nem legal tá terminando a sexta-feira. Eu acho que ela é o meio da semana, que ela dá aquela pausa no meio daquele tumulto entre a segunda e a sexta e faz a gente aí dar uma virada nessa chave e fazer essa transformação. Então, muito obrigada pela atenção de todos.